Quando nós estudamos missões, a gente precisa dar atenção a alguns nomes que se destacam na história missionária. Tem gente que se destaca e que precisa ser estudado, a vida desses caras precisa ser estudada como testemunho. Nós precisamos aprender com o testemunho dos missionários do passado. E quem é apaixonado por missões, quem estuda missões, quem quer ir para missões, normalmente vai ter algumas figuras de gente que chama atenção, que mexe, a história deles mexe com a gente. Algumas histórias são tão bonitas que elas viram lenda, né? No meio evangélico, ouvir de gente que morreu na perseguição, gente que deu a vida no meio de uma tribo, o avião caiu, o que quer que seja, existem histórias marcantes que se tornam assim, contadas por qualquer igreja evangélica, qualquer missão que dê treinamento, manda ler o livro, manda conhecer a história. Então, mas tem um nome que, na minha opinião, ele se destaca. Porque ele, para mim, ele sai do ambiente só do cristão. Por conta de toda a obra que ele faz, todo o trabalho que essa pessoa faz, a história dele, ela é contada, ela é ecoada, não só no meio dos crentes, né? Não só no meio de missionários. Até mesmo, se você procurar, até no desenho do Pica-Pau, olha só, vai haver referência a este nome que eu vou te falar aqui agora, que é o David Livingstone. David Livingstone. Ele foi um missionário escocês. Missionário escocês. E a história dele é maravilhosa. Eu não sei se o que me encanta na história dele, é lógico, é o decorrer de tudo, mas porque ela começa muito parecida com a história dos missionários no Brasil, com a história da maioria dos homens e mulheres em igrejas no Brasil. Por quê? Porque o David Livingstone, ele é um cara pobre. A história dele é uma história de referência de gente pobre. Ele nasce em 1813 na Escócia. Ele vem de uma família pobre. Eu vou falar aqui, por exemplo, que ele trabalhava, né, para ajudar no sustento da casa. Com 10 anos de idade ele está trabalhando. Aí você vai dizer assim, não, mas é comum, né? Meu pai, né, nós não estamos falando de 1800, meu pai trabalhou a partir dos 13 anos. Já tinha carteira assinada com 13 anos de idade. Então você pode dizer, não é uma situação, mas o ritmo da família do Livingstone ele vai trabalhar para ajudar sustento, para a família sobreviver, para a família viver. Ele trabalha em campo de algodão 12 horas por dia e ele consegue ainda assim estudar. Olha que coisa extraordinária, porque nós conhecemos muitas histórias do passado de pessoas que trabalhavam nesse ritmo, mas que tiveram que abandonar a escola. O Livingstone, ele tem isso, a família dele tem isso como uma prioridade. Esse menino precisa estudar, esse menino precisa crescer. Então ele se desgasta. Por isso que eu digo que me lembra as histórias de missionários no Brasil, porque nós temos gente assim, gente que está saindo da pobreza. Ele está vivendo, a família está vivendo, na verdade, num cortiço. Não é aquela família que tem uma casa, por isso é olhando para a história, uma família pobre na Escócia, é uma família que passa necessidade, tá? Eles vivem num cortiço com 23 famílias. Olha só, com 23 famílias. Não é miséria, mas é pobreza. Pobreza. Ele é um exemplo para nós, a começar daí. Tá? Começar daí.
ele vive nesse contexto e nesse contexto ele vai trabalhar. Há uma expectativa da família que ele sim se envolva com missões, há uma oração da família, mas ele não vai trabalhar, a mente dele a princípio não vai trabalhar para isso. Tá? Embora o papai dele gostaria, o pai dele era professor de escola dominical. Professor de escola dominical. O pai dele vai ter esse anseio. Mas ele vai ter um primeiro anseio, não nisso. Ele quer continuar, mas ele quer estudar, não religião. Ele não quer estudar para ser missionário no começo. O David Livingstone, ele quer ser médico. Tá? Ele quer ser médico. E é nessa jornada desse menino esforçado, que quer ser médico, e de um pai orando para que o filho seja missionário, que as coisas vão aí casar, o agir de Deus vai acontecer. Ele vai estudar medicina, num lugar que hoje, se você pesquisar, é a Universidade de deixa eu ver se eu consigo, vou dar uma lida no nome, senão eu vou falar errado. Universidade de Strathclyde, né? Então ele vai estudar medicina nessa universidade. E é lógico que tem uma raiz de fé no coração dele. E há a possibilidade nessa faculdade dele estudar também grego. E ele vai estudar algumas aulas, ele assiste algumas aulas de grego. Nessa época ele vai encontrar um homem chamado Ralph Wardlaw. Na história de missões, quando Deus vai construindo a sua história, homens e mulheres que possam te discipular e mostrar os caminhos vão ser muito importantes. E está com o coração aberto. Ele quer estudar medicina. É isso que ele quer. E ele encontra esse homem, Ralph Wardlaw. Um homem que vai mudar a vida do David Livingstone. Por quê? Porque esse homem é pastor, é reverendo. E ele tem um pensamento, esse reverendo, específico. Ele, lembra que a gente está falando da época de 1800, e ainda existe escravidão. Os negros ainda são escravos no mundo. As pessoas vão, navios negreiros na África, e sequestram, compram, importa o que acontece, mas ainda existe escravidão na terra. E aí, o Livingstone vai andar com esse pastor que é contra a escravidão. Contra a escravidão. E ele vai ser discipulado por esse homem, que vai mexer com o coração e a alma dele, tá? Vai mudar a maneira como ele vê o mundo ao seu redor, vai mudar a maneira como ele pensa nas coisas. E ele se forma na faculdade, doutor, mas se inscreve na Sociedade Missionária de Londres, London Missionary Society. E vai se comprometer agora com aquilo que era sonho do papai, ser um missionário. E é lógico, tem que fazer treinamento, ele vai ser treinado na Escola de Missões de Londres, né? E ele tem um objetivo, tá certo? O Livingstone é interessante, também um exemplo de vida dele, porque ele é o cara que papai fala uma coisa, treina para outra, mas Deus vai usar o que ele treina para isso. E agora também, vou ser missionário, beleza? Vou ser missionário. E ele bate no peito, vou para cima de estudar missões, e agora me enviem para o campo missionário. E eu quero ir para China. Ei, Livingstone, você quer ir para a China? Quero. No período que ele quer ir para a China, explode o que na história a gente chama, os historiadores chamam, eu não sou historiador, mas o que é chamado de a Guerra do Ópio. Guerra do Ópio. É um momento muito difícil na China. Então a Sociedade Londrina de Missões não está mandando missionário para a China nessa época. Não vai ser enviado. Ele quer, né? E não vai. Louvado seja Deus por isso, que a história dele vai ser contada por um outro lugar, um outro continente, né? Eu quero ir para a China, mas não vai. Então, o pessoal da London Society dá uma sugestão. Vai para a Índia. Vai para a Índia. E ele, então,
né? Vão para a Índia, vão para a Índia, vão para a Índia, mas ele vai conhecer um outro homem, Robert Moffat. Ele vai conhecer esse cara, né? Esse cara tá vindo de licença de um período de serviço militar na África do Sul. Lembra que é período de escravidão, é período de domínio, ainda é período que a África tem muitas colônias de ingleses, alemães. A Europa domina muito ainda a África, o continente africano, e o Sul ali não é um Sul liberto. Os africanos estão sob domínio dos colonizadores. E aí quando ele escuta as histórias da África do Sul, ele fala, rapaz, aí um lugar que eu posso ir, ser útil, sou médico, missionário, vou para a África. Mas eu não quero ficar no Sul, porque o Sul é onde tem maior domínio dos europeus. Os europeus não dominaram tanto o centro e o norte, a África. Então o que ele pensa, eu vou para o Sul, mas eu quero levar missões para o norte da África. Quero levar missões para o norte da África. E aí ele vai, ele é um homem muito estudado. Por várias vezes ele vai ser contratado, inclusive, pelo governo, para fazer expedições na África, para que se tenha um mapa mais adequado, principalmente dos rios que existem na África. Porque nós não temos avião nessa época, né? Então, em 1800, a grande tecnologia de transporte, se você tem que transportar alguma coisa, é barco. Então, Livingstone, nós precisamos saber onde é que o Nilo nasce, tá certo? Onde são as nascentes e por onde passeiam os grandes rios na África. Então, várias vezes ele vai, inclusive, fazer viagens que ele vai aproveitar para fazer missões, mas o governo vai mandar ele para fazer trabalho. Ele passa muito tempo explorando a África, né? E ele vai, nesse tempo, fazer campanhas, divulgações, quando ele volta sempre para a Europa. Ele vai fazer divulgações contra a escravidão. Ele vem com um discurso anti-escravatista forte, 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 né? Ele vai guerrear, né? Para acabar com a escravidão. Ele quer ir para a África para evangelizar, mas também para quando voltar mostrar as coisas absurdas que ele vê, porque ele testemunha coisas absurdas, no sentido de que aqueles que vão sequestrar os escravos, eles matam, eles estupram, eles dizimam, e ele vê isso e ele volta revoltado, né? E ele, nesse momento que ele vai crescendo, o nome dele, ele vai escrevendo livros, né? Ele vai escrevendo livros, ele vai apresentando uma defesa da fé, uma defesa da liberdade do africano, uma defesa da ação de Deus sobre o africano. Então, ele vai viajar por toda a África, toda. Em especial, ele explora a África Central e Meridional, né? Ali ele registra cachoeira, né? Uma das cachoeiras que ele encontra, que ele faz essa parte, né, de geógrafo, então é a famosa cachoeira Victoria's Fall, né, da Rainha Vitória. E ele sempre vai usar qualquer coisa que ele tenha como um caminho para questionar a vida corrompida, tá certo, daqueles que defendem a escravidão. Ele é referência pela vida, pelas dificuldades e tudo que ele constrói, mas pela visão também. Presta atenção, porque nesse tempo
Era comum o missionário vir numa boa intenção, mas paternalista. O que é um missionário paternalista? É um missionário que acha que tem que fazer tudo pela igreja pobre da África, pela igrejinha do Brasil. Coitados dos brasileiros, tão ignorantes, tão tolos os brasileiros. Se eu não for lá salvar o brasileiro, coitado do brasileiro. E assim era pensamento por muito tempo. Mas alguns homens se destacaram para mudar isso. O Livingstone é um caso, né? Por volta de 1842, ele continua investindo muito em evangelizar o norte da África. Vamos evangelizar o norte, vamos ganhar. E ele tem uma facilidade, ele aprende, por exemplo, ele aprende uma língua. Eu li registro que ele, em 1842 ele começa a praticar uma língua chamada Tetswana e ele aprende, né, essa língua. Lógico, acredito que ele não conseguiria escrever um livro, mas ele já está se comunicando bem com essa língua. E ele vai trabalhar no norte da África e em 2 de janeiro de 1845 ele está trabalhando com um professor africano. Olha, isso é importante, né? Um missionário que vai trabalhar com a pessoa que ele evangelizou e vai treinar aquela pessoa. E ele vai fundar uma missão lá. Olha, ele é de uma missão, mas ainda assim ele vai fundar uma missão junto com esse professor africano. Entre um povo chamado Kigatala. Ele vai fundar uma missão. E trabalhar, então, para quê? Para que o povo, os locais, eles mesmos continuem a obra. E ele vai divulgar isso na sociedade de Londres. Olha, a gente precisa ter mais evangelistas e pastores africanos. A gente precisa ter menos missionários, né, estrangeiros, e quem está aqui treinar mais os africanos. E eles vão entender mais. Quando o missionário faz isso, o missionário ele vai acabar precisando aceitar mais a cultura do outro. Compreender a vivência, por que o africano come desse jeito, por que o africano bebe desse jeito, por que o africano veste essas roupas, por que não usa terno, não usa gravata quando dá aula, E isso é algo difícil ainda para alguns cristãos. Tá? Você imagina em 1800 e bolinha. Como é que era essa situação? Era uma situação complicada. E o David Livingstone vai declarar, não tem que ser assim. Nós precisamos investir em missionários locais. A comunidade cristã da época não vai ser muito a favor disso, mas ele vai insistir nisso, né? Vai insistir e trabalhar sempre para que locais sejam os líderes das igrejas. Tá? Então, agora ele vai deixando estruturados os trabalhos, ele quer sempre coisas novas, né? Ele vai em 1848, ele vai contratar um homem chamado William Cotton, né, para acompanhá-lo, né, para fazer a obra. Eu preciso de um companheiro de missões, sempre trabalhando a ideia de que eu tenho que chegar a lugares onde o povo ainda não foi. A história do Dr. Livingstone é uma história bonita, é uma história complicada. Por quê? Porque ele vai fazer missões, mas como ele é alguém muito inteligente, ele tem uma visão que é o quê? Usar os rios como caminho de transporte. O governo, que muitas vezes sustenta a obra missionária dele, quer encontrar um caminho no centro da África para o mar. Se encontrasse um jeito
de usar os rios de maneira a sair do centro da África e ir para o mar, então o transporte de tudo seria muito, muito rápido. Inclusive, eles querem encontrar um caminho para alcançar o rio Nilo. Que se você estiver no Egito e você consegue alcançar então os rios no centro da África até chegar ao Nilo, você com certeza conseguiria o domínio político até. Então há um segundo interesse. Há um segundo interesse do governo, há um segundo interesse do povo que trabalha com escravos. Imagina encontrar um caminho. Tá? Mas o Livingstone, ele enxerga um caminho de missões. Pelo menos assim a gente vai lendo a história dele. Ele enxerga um caminho de missões. Que não quer dizer que ele não enxergue um caminho comercial. Ele acredita que missões pode ser feita através de investimentos comerciais. O povo fazendo negócios na África pode levar missões. Então, ele vai ser aclamado, os livros dele ele vai sustentar a família vendendo livro. Os livros dele são comprados por todos, todo mundo gosta muito. Mas em 1866 ele sai para uma investida missionária e ele desaparece. Ele desaparece por 6 anos. Não 100%, no começo as pessoas ainda recebiam, ele ainda estava em lugares onde ele conseguia mandar uma carta, uma comunicação, mas já no final, no 6º ano, ele já é tido como morto. A Europa considera que ele morreu no campo missionário. Em 1871, 1872, ele é tido como morto. E aí é enviado um homem chamado Stanley. O Stanley vai ser pago, tá? O Stanley é um jornalista e o jornal onde ele trabalha vai elaborar uma investida para fazer uma reportagem e descobrir se o Livingstone está vivo, está morto. Se estiver morto, traz o corpo, né? E seria uma grande reportagem. Então Stanley sai. Por quê? Porque o Livingstone é essa figura. Né? Nos livros dele ele conta como ele conseguiu sair ileso de um ataque de leão. A quantidade de malária, doenças que ele pegou na África. Então, todo mundo admira esse homem. E ele está sumido há 6 anos. 6 anos ele está desaparecido. Então sai esse Stanley, sai atrás dele. Então ele sabe que a última vez que ele foi, tiveram notícia dele, está perto de um lago chamado Lago Tanganyika. O Livingstone tinha uma teoria de que provavelmente o Lago Tanganyika tinha uma ligação com o Nilo, então ele vai estudar esse lago por muito tempo, né? E vai levar um tempo, mas o Stanley vai encontrar ele, né? Acho que em outubro de 1871. A exploração que saiu de Nova York encontra o David Livingstone. Essa história é uma das histórias mais famosas sobre o Livingstone, porque o Stanley vai encontrar ele numa aldeia, só negros, lógico, só africanos, né? É uma aldeia em Ujiji. Quando ele chega lá, o Stanley se arruma, põe as melhores roupas, né? Fica assim, vou encontrar uma pessoa famosa, então o Stanley se arruma demais para encontrar ele. E a famosa afirmação do Stanley, né? A frase que o Stanley usa para ele, porque só tem os dois de brancos ali. Ele encontra o Livingstone no meio da aldeia, estende a mão e diz: Dr. Livingstone, eu presumo, né? Ele imagina que é o Livingstone e não tinha como ser outra pessoa, né? O único branco perdido
no meio da África. Então essa frase ficou famosa. E o Stanley vai encontrar um Livingstone que já está morrendo, já está definhando, por isso não manda notícias nem nada. A última exploração dele, na verdade, foi acometida de muito roubo, muita doença. Os próprios carregadores roubaram ou desertaram, não vamos mais trabalhar com você não. E ele então se estabelece ali numa cabana para esperar a morte. Sempre missionário, mas está ali, a saúde debilitada, ele não tem expectativa de ir embora, não. E o Stanley vai ajudá-lo, o Stanley vai socorrê-lo, né? Vai trazer mantimento e vai socorrer o David Livingstone nesse finalzinho de vida. Ele vai morrer em 1º de maio de 1873, né? 1º de maio de 1873. Ele vai morrer ainda fazendo uma expedição, né? Ele vai morrer ainda fazendo uma expedição. Ele sai em 71, o Stanley encontra ele, ele recebe a provisão, ele recebe um renovo, uma força, e aí ele sai em 71, em 72 ele sai, mas ele está tão doente, que ele morre em 1º de maio de 1873. Mas a história dele é contada até hoje. Ele percorreu toda a África, ele abriu caminhos, a defesa dele contra a escravidão repercutiu no mundo, em especial na Europa, porque ele escrevia, ele punha, os livros dele eram muito lidos, então ele se tornou uma referência missionária. Para acabar com a escravidão, ele se tornou uma referência missionária de coragem, ele se tornou uma referência na antropologia. Nós não tínhamos antropologia como ciência, mas os escritos, os diários dele, como ele via as tribos, como ele via os homens, como ele via os relacionamentos no meio, virou referência em geografia, porque ele fez um mapa de rios, de entrada de rio, de nascente de rio, de cachoeiras. Então, e isso, fazer o mapeamento de rios, era realmente fazer um mapeamento das grandes estradas, porque os rios eram as grandes estradas nesse período. Então, ele revolucionou a obra missionária, ele revolucionou o relacionamento com a África, embora ainda é um momento conturbado, é um momento em que as pessoas vão se valer de maneira muito negativa de muita coisa que ele produziu que podia ser bom, muita coisa o governo e o pessoal que trabalha com escravo pega e usa para o mal, mas ainda assim ele se torna uma referência, um missionário referência. David Livingstone, tem que aprender sobre ele. As lendas missionárias, os grandes nomes em missões que são a referência extraordinária. Como não falar de um homem chamado Hudson Taylor? O cara nasce em 1832, morre em 1905. Inglês, ele era filho de um farmacêutico, mas esse farmacêutico, metodista, os metodistas, gente, com um movimento missionário metodista é uma coisa fantástica. E o papai dele é pregador, como se diz, pregador leigo. Um nome desnecessário de dizer, mas é assim que é registrado. Pregador leigo. Um homem de Deus. Prega o evangelho, ensina o evangelho. Isso fica no coração do Hudson Taylor, né? Papai, um homem de Deus, papai, um homem que apresenta o evangelho. E desde então, de pequeno, o Hudson Taylor quer ser missionário. É isso mesmo. O Hudson Taylor quer ser missionário. Mas a história contada é que ele tem esse desejo, ele tem essa admiração, ele tem essa visão, mas ele se converte, homem de Deus, aos 17.
aos 17, um detalhe aí, né? E é um homem cheio de doença. Cheio de doença. Rapaz, você não dá conta não, Hudson. Você é fraquinho demais, menino. Assim vai, inclusive, parecer na cabeça dele. Eu sou muito fraco. Só que aí entram os exemplos. Exemplos na história missionária. O Hudson Taylor é exemplo. Por quê? Ele, vendo a sua condição física, ele resolve fortalecer o físico. Então, enquanto ele ainda não é enviado, né, ele quer ir para o campo missionário, quer ficar na Inglaterra, ele quer ir para o campo missionário. Inglaterra é lugar que tem crente em todo lugar. E ele quer ir para um lugar onde não tem. Então, ele decide, eu vou fortalecer meu corpo. Eu tenho dificuldades no corpo, eu vou fortalecer. Eu quero ir para a China. Então, o que eu vou fazer? Vou andar bastante. Então, ele faz longas caminhadas para aumentar a sua resistência física. Não vou mais dormir em colchão. Essas coisas aí chique. Não, eu vou dormir num chão. Vou treinar o meu corpo para o campo missionário. Isso é muito, muito interessante. Isso não é padrão no treinamento missionário, mas em muitos ambientes de missões, então, você vai ver assim, o contato já com o campo, com a dificuldade, a explicação. Às vezes se leva o missionário já a ter um pré-contato, às vezes, com a realidade de fome, de frio, que seja para onde ele está indo, para evitar também um choque cultural tão grande. Então, Hudson Taylor é exemplo nisso, né? Outra coisa que ele é exemplo, que escreve história, ele decide viver pela fé. Vou viver pela fé. Vou viver pela fé. Isso eu estou dizendo financeiramente. Eu nunca vou me envolver com dívida, eu vou sempre depender de Deus, não vou depender dos homens. Não importa se eu tenho ou não tenho dinheiro, eu vou seguir. Eu vou seguir. Ele é um homem que é conhecido por ser um homem de oração. A maioria das grandes histórias, né, é lógico que todo missionário tem uma vida de oração, eu acredito nisso, mas as histórias que são registradas, esses missionários que são exemplo da história, eles têm um vínculo forte com o coração. Então, tem um homem chamado aqui no Brasil, Jeremias Pereira. Jeremias Pereira fala que uma igreja, não grande em número, mas uma igreja que está fazendo a diferença, ela precisa ter oração. Talvez ela não tenha nenhum teólogo lá. Pode não ter nenhum teólogo. Pode ter nenhuma ONG. Mas ela vai ter oração. Ele vai abrir o trabalho na China, nos lugares remotos. Existe trabalho na China quando ele vai fazer. E talvez você diga assim, rapaz, foi para onde já tinha gente. Mas ele vai para a China e ele vai entrar nos lugares aonde existe mais violência. Quando se diz que ele monta uma missão para o interior da China, não é só interior no sentido que a gente está falando de não tem tecnologia da época. Não, os lugares para onde o Hudson Taylor está indo e depois ele vai mandar missionários são lugares perigosos. Violência, malária, doença demais. Ele vai investir nisso. E nesses lugares, o Hudson Taylor também é diferente, porque nesses lugares o Hudson Taylor não vai trabalhar exclusivamente uma questão evangelística. O Hudson Taylor vai montar hospitais. Hospitais! Isso é missões, gente. Tem que pensar em missões desse jeito. Sai da caixinha da Bíblia pregada. Tem que pregar a Bíblia, mas vai abrir hospital. Ele vai fazer algo que também é revolucionário na história. Revolucionário, por quê?
O Hudson Taylor apresenta um sistema de contextualização dele e das pessoas que ele vai treinar, porque ele vai montar uma missão, depois ele vai treinar essas pessoas. Nesse treinamento ele vai fazer as pessoas vestirem as roupas, né? Até assim, a maneira de tratar as unhas, o que fosse que ele entendia que no corpo, no externo, que não ia ofender a Deus, podia ser feito para alcançar o chinês, ele fazia. E o povo não gostava. Não, o povo assim, das antigas, o povo que batia, firmando num pensamento muito engessado, não conseguia perceber o valor do que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo era a contextualização. Ele imitava os costumes. Então, montou uma igreja. Quando o Hudson Taylor montava uma igreja, ele não pensava como é que era uma igreja na Inglaterra. A igreja na Inglaterra era assim, tinha uma coisinha assim, não. Ele pensava, como é que são os lugares aqui onde os chineses vão rezar? Como é que são os lugares aqui onde os chineses vão buscar falsos ídolos? Não tem problema. Vou fazer por fora igual. Vou montar uma igreja assim, que eles vão ter facilidade de entrar, se adequar. E aí ele funda, em toda essa visão, ele funda a missão para o interior da África. Olha o detalhezão. Quanto dinheiro ele tinha para montar essa missão? Quanto dinheiro você pensa na sua cabeça aí? O Hudson Taylor tinha para montar a missão dele. Quanto? 10 libras. 10 libras. Tinha nada. Não tinha nada. Ele não tinha nenhum real. Não tinha. Um real tinha, né? Mas eu digo no montante, na estrutura. Como é que você monta uma missão com 10 reais? Como é que você monta uma missão com 100 reais? E ele montou. É a fé. Esse homem é destaque na missão na China pela fé. E aí ele vai montar essa missão e vai trazer homens e mulheres com um mesmo pensamento. Ó, vamos trabalhar pela fé? Vamos. Então vocês não vão ter salário não. O dinheiro que entrar na missão nós vamos dividir. Uma missão que começou com 10 libras. E permanece na fé, né? Permanece na fé, organizando assim trabalho e envio de pessoas. Sofre muito, morte de filho, morte de esposa. Eu não quero contar toda a biografia dele aqui, pontos fortes só, para te animar a ler. Aprende a biografia dele. Outro detalhe, nesse tempo, quando se pensa em missionária, quando se pensa no trabalho das mulheres, se pensa em professora. E ele vai ampliar a ação da mulher no campo missionário. Ele vai investir em mulheres no campo missionário. Isso também é revolucionário, isso é muito importante. Hudson Taylor é exemplo para nós, exemplo para mim e para você, de como devemos fazer missões. Não ficou no passado, não. Tudo que ele fez é relevante para hoje. Relevante para hoje. Mais um nomezinho aqui, tá bom? Dentre tantos nomes, mas eu preciso falar desse homem, porque esse homem se torna um missionário, referência batista. Tem que falar de um batista aqui nessa aula, rapaz. Como é que é possível passar sem falar de um batista? Não começa a história batista, ele começa a história congregacional, tá bom? A família congregacional, ele vive em 1788, ele nasce em 1788 e morre em 1850, o nome dele é Adoniran Judson. E esse homem, ele, como eu estava dizendo, ele é de uma família congregacional, ele... Com 4 anos, a mãe dele já ensina ele a Bíblia, no sentido de que eles leem juntos um livro inteiro da Bíblia. Ele, com 4 anos, ele é, sabe, cara, inteligente demais, um cabeção assim, inteligente, o Adoniran.
Mas ele vive num tempo em que o ateísmo é muito forte, como hoje. As doutrinas ateístas, os ensinos ateístas estão na faculdade, e com 19 anos, quando ele se forma, ele surpreende os pais dele e diz assim: eu não tenho mais fé. Então ele é criado no ambiente da fé, mas nesse tempo ele diz: eu não acredito mais em Deus, e eu vou embora, vou para Nova York, eu vou escrever peças de teatro, eu vou me dedicar ao teatro. Isso é 1807 e ele decide que ele vai escrever peças de teatro. Então ele sai em viagem e um dia, nesse período, ele vai viver uma experiência. Ele está numa pensão e do lado dele tem um homem que está muito doente. Eu não sei ao certo se eles estão no mesmo quarto ou se é no quarto ao lado. Eu sei que na madrugada dessa noite esse homem morre. E diante dessa experiência de vida e de morte, o Adoniran ele volta para os caminhos de Jesus. Ele diz: não posso. Existe sim algo além, e eu não posso levar minha vida assim. A vida pode acabar de repente. Então eu não vou seguir nessa carreira de teatro. Eu preciso de Deus, eu preciso estudar teologia, eu preciso servir. E aí vai nascer no coração dele algo forte pela obra missionária. Vai nascer no coração dele algo forte em fazer Jesus conhecido no mundo. Nesse tempo não haviam, presta atenção, nesse tempo, ele está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós não temos missões além mar. O povo trabalha a obra missionária exclusivamente ali dentro dos Estados Unidos. Ali que eles vão trabalhar a obra missionária. Então o Adoniran, ele quer começar uma coisa extraordinariamente nova. E ele quer ir para fora. Os americanos não estão trabalhando no mundo ainda. Então ele precisa fazer isso junto com os ingleses. Então ele vai se associar a uma missão inglesa, vai fazer um trabalho na Índia, né? E nesse tempo ele ainda é congregacional, tá? Mas ele está estudando a Bíblia. Glória a Deus! Enquanto ele está estudando a Bíblia, ele vai ficar incomodado com uma coisa. Ele diz: o batismo de verdade é o batismo dos batistas. Esse é o congregacional. Pouca água, não pode ter pouca água, né? Batismo congregacional não vai servir para mim. E aí, incomodado com isso, ele vai procurar a missão do William Carey. E na missão do William Carey ele vai dizer assim: eu preciso ser batizado. E eu preciso ser batizado porque eu estou incomodado, eu li a Bíblia e eu vejo. Tá? Ele vai ficar na Índia um tempo e vai viver um tempo de perseguição. Lógico que nesse tempo ele vai se desligar da congregacional, ele vai então virar um missionário batista. E vai virar referência no meio da batista. E como? Saindo da Índia e indo parar na Birmânia. Birmânia hoje é Mianmar, né? Birmânia mais, é Mianmar. E ele vai para a Birmânia. E ele vai ficar na Birmânia 6 anos. Até uma pessoa se converter. Ele não está parado, ele está evangelizando, trabalhando tradução bíblica. É um homem referência em tradução da Bíblia. E ele fica na Birmânia trabalhando por 6 anos até que uma pessoa se converte. Começa uma guerra na Birmânia. Ele não vai embora. Durante essa guerra ele é preso. Mantém a fé. A esposa mantém a fé. A esposa luta pela liberdade dele. E só ele está preso. E ele mantém-se firme, pregando o evangelho mesmo na prisão. Ele não é solto para fazer ministério nem nada disso, mas em um determinado momento, como ele é um tradutor da Bíblia, o governo
usa o preso para fazer traduções para a língua da Birmânia. Então ele vai sair num regime de trabalho para esse regime que o deixou preso. Durante todo o tempo, então, ele traduz a Bíblia, ele trabalha para o governo, ele não vai embora. Poucas pessoas se converteram. Poucas. Mas um homem, tá bom? Cujo nome é Karen, coisa de Mianmar, coisa da Birmânia, tá bom? Foi evangelizado e discipulado pelo Taylor, pelo Judson, Adoniran Judson. Olha eu falando Judson, confundindo as coisas aqui. Pelo Adoniran Judson. Ele é evangelizado por ele e por um outro missionário e é discipulado. O Adoniran não vai ver o fruto disso, né? Mas esse homem que é evangelizado trabalha por 25 anos ali. E em 25 anos são 11.878 pessoas convertidas, montando igrejas na Birmânia. Né? Fruto do trabalho do Judson, né? Do Adoniran Judson. Mas alguns diriam, não fez um bom trabalho. Fez. Ecoou. Né? Ele também foi responsável por manter a tradução bíblica. A primeira tradução para a língua da Birmânia vem do Adoniran. Ele deixa a Bíblia traduzida. Através dele, né, desse passo de fé, de vir, então, começa-se movimentos de missões mundiais nos Estados Unidos. Né? E ele ainda é lembrado como referência da estruturação da igreja na Birmânia. Existe igreja, agora Mianmar, existe um cheiro de evangelho. Por quê? Porque existiu esse homem. Né? Vai terminar a vida muito doente, doenças no pulmão, então ele é aconselhado a sair de lá para procurar um lugar onde ele pudesse se tratar, mas ele morre na viagem final do navio em 12 de abril de 1850. A esposa morre 4 anos depois. E havia uma frase que ficava na boca dele. A frase era assim: eu não deixaria a Birmânia até a mensagem da cruz ser plantada aqui para sempre. E verdade. Ele só deixou a Birmânia depois que a palavra estava firmada lá para sempre. Vamos aprender com esses grandes homens, lendas missionárias.